Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Esforço. Começara a chover suavemente, mas de súbito foi como se o céu tivesse aberto as comportas e despejado um dilúvio. Na rua, a água estava quase na altura dos joelhos e cobria as calçadas. Não havia agitação nas folhas e elas também estavam mudas de surpresa. Um carro passou e depois afogou, pois a água atingira suas peças essenciais. As pessoas atravessavam a rua no meio da água, molhadas até os ossos, mas estavam gostando da chuvarada. Os canteiros estavam sendo lavados e a grama fora coberta por vários centímetros de água barrenta. Um pássaro azul escuro, com asas em tom castanho claro, tentava abrigar-se entre as grossas folhas, mas ficava cada vez mais molhado e sacudia-se com muita frequência. O aguaceiro durou algum tempo e depois parou tão subitamente quanto começou. Todas as coisas estavam bem lavadas. Como é simples ser inocente! Sem inocência é impossível ser feliz. O prazer das sensações não é a felicidade da inocência. Inocência é a libertação da carga da experiência. É a lembrança da experiência que corrompe, não a experiência em si. O conhecimento, a carga do passado, é corrupção. O poder de acumular, o esforço do vir a ser, destrói a inocência. E sem inocência, como pode haver sabedoria? O meramente curioso jamais poderá conhecer a sabedoria. Ele encontrará algo, mas o que encontrar não será a verdade. Os desconfiados jamais poderão conhecer a felicidade, pois a desconfiança é a angústia das próprias existências, e o medo gera corrupção. A ausência de medo não é coragem, mas a libertação da acumulação. Não tenho poupado esforços para ter sucesso no mundo e tornei-me uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente. Meus esforços nesse sentido produziram os resultados que eu queria. Também me esforcei bastante para fazer de minha vida familiar um evento feliz. Mas você sabe como é. A vida familiar não é igual a ganhar dinheiro ou dirigir uma indústria. Lidamos com seres humanos nos negócios, mas é em um nível diferente. Em casa, há uma grande dose de atrito com muito pouca exibição disso. E meus esforços nesse campo só parecem aumentar a confusão. Não estou me queixando, pois isso não é do meu feitio, mas o sistema de casamento está totalmente errado. Nós nos casamos para satisfazer nossos anseios sexuais, sem realmente conhecer nada um do outro. E, embora vivamos na mesma casa e de vez em quando e deliberadamente produzamos um filho, somos como estranhos um para o outro, e a tensão que somente as pessoas casadas conhecem está sempre presente. Fiz o que acho que é meu dever, mas isso não produziu os melhores resultados, para dizer o mínimo. Somos ambos indivíduos controladores e dinâmicos, e isso não é fácil. Nossos esforços de colaboração não produziram um companheirismo íntimo entre nós. Embora eu esteja muito interessado em assuntos psicológicos, isso não ajudou muito, e quero investigar muito mais profundamente esse problema. O sol saíra, os pássaros estavam cantando, e o céu estava limpo e azul, depois da tempestade. O que quer dizer com esforço? Lutar para conseguir algo. Lutei para conseguir dinheiro e posição, e obtive ambos. Também lutei para ter uma vida familiar feliz, mas não fui muito bem sucedido. Então,
Agora estou me empenhando por alguma coisa mais profunda. Lutamos com um objetivo em vista. Nós nos empenhamos por uma realização. Fazemos um esforço constante para nos tornar algo, positiva ou negativamente. A luta é sempre para estar protegido de alguma forma. É sempre em direção a algo ou afastando-se de algo. O esforço é, na verdade, uma batalha infindável para adquirir, não é? É errado adquirir? Vamos examinar isso agora. Mas o que chamamos de esforço é esse processo constante de viajar e chegar, de adquirir em direções distintas. Nós nos cansamos de um tipo de aquisição e nos voltamos para outro. E quando isso é conseguido, nós nos voltamos novamente para outra coisa. O esforço é um processo para acumular conhecimentos, experiências, eficiências, virtudes, posses, poder e assim por diante. É um vir a ser, expandir-se, crescer sem fim. O esforço em direção a um fim, quer valioso ou insignificante, sempre deverá trazer conflito. Conflito é antagonismo, oposição, resistência. Isso é necessário? Necessário para quê? Vamos descobrir. O esforço no nível físico talvez seja necessário. O esforço para construir uma ponte, para produzir petróleo, carvão, etc. É ou pode ser benéfico. Mas o modo como o trabalho é executado, como as coisas são produzidas e distribuídas, como os lucros são divididos, é um assunto totalmente diferente. Se, no nível físico, o homem for usado para um fim, para um ideal, quer por interesses privados ou do Estado, o esforço apenas produzirá mais confusão e infelicidade. O esforço para adquirir para o indivíduo, para o Estado ou para uma organização religiosa está destinado a gerar oposição. Sem entendimento dessa luta por aquisição, o esforço no nível físico terá, inevitavelmente, um efeito desastroso sobre a sociedade. O esforço no nível psicológico, o esforço para ser, para realizar, para ter sucesso, é necessário ou benéfico? Se não fizéssemos esse esforço, não nos deterioraríamos, desintegraríamos? Será, até agora, o que produzimos pelo esforço no nível psicológico? Não muito, admito. O esforço tem sido na direção errada. A direção tem importância e o esforço corretamente dirigido é da maior importância. É por causa da falta de esforço correto que estamos em tamanha confusão. Então você diz que há um esforço certo e um esforço errado, é isso? Não vamos nos perder no discurso, mas como você distingue entre o esforço certo e o errado? Você julga de acordo com esse critério? Qual é seu padrão? É a tradição ou é o ideal futuro, ou deve ser? Meu critério é determinado pelo que traz resultados. É o resultado que é importante, e sem a sedução de uma meta, não faríamos esforço. Se o resultado for sua medida, então certamente você não estará preocupado com os meios, ou estará? Usarei os meios de acordo com o fim. Se o fim for a felicidade, então um meio feliz deverá ser encontrado. O meio feliz não é o fim feliz? O fim está no meio, não está? Então, há apenas o meio. O próprio meio é o fim, o resultado. Nunca olhei isso desse modo, mas vejo que é assim. Estamos investigando o que é o meio feliz. Se o esforço produzir conflito, oposição interna e externa, o esforço poderá algum dia levar à felicidade? Se o fim está no meio, como pode haver felicidade pelo conflito e antagonismo? Se o esforço produz mais problemas, mais conflitos, ele é, obviamente,
destrutivo e desintegrador. E por que fazemos esforço? Não fazemos esforço para ser mais, para progredir, para ganhar. O esforço é para mais em uma direção e para menos em outra. O esforço sugere a aquisição para si mesmo ou para um grupo, não é? Sim, isso mesmo. Adquirir para si mesmo é, em outro nível, a aquisitividade do Estado ou da Igreja. Esforço é aquisição, negativa ou positiva. O que, então, estamos adquirindo? Em um nível, adquirimos as necessidades materiais e, em outro, as usamos como um meio de autoengrandecimento, ou, estando satisfeitos com algumas necessidades materiais, adquirimos poder, posição, fama. Os governantes, os representantes do Estado, podem viver exteriormente uma vida simples e possuir poucas coisas, mas eles adquiriram poder e assim resistem e controlam. Você acha que toda aquisição é perniciosa? Vamos ver. Segurança, que consiste em satisfazer as necessidades materiais essenciais, é uma coisa. Aquisitividade é outra. É a aquisitividade em nome da raça ou do país, em nome de Deus ou do indivíduo, que está destruindo a organização sensata e eficiente das necessidades materiais para o bem-estar do homem. Todos nós devemos ter alimentação, roupas e abrigo adequados. Isso é simples e claro. Porém, o que estamos buscando adquirir? Além dessas coisas, a pessoa adquire dinheiro como um meio para o poder, para determinadas satisfações sociais e psicológicas, como um meio para a liberdade de fazer o que desejar fazer. O indivíduo luta para conquistar riqueza e posição, a fim de ser poderoso de vários modos, e sendo bem-sucedido em aspectos externos, ele agora deseja ter sucesso, como você diz, em relação aos assuntos internos. O que queremos dizer com poder? Ser poderoso é dominar, superar, reprimir, sentir-se superior, ser eficiente, etc. Consciente ou inconscientemente, o asceta, assim como a pessoa mundana, sente e luta por esse poder. Poder é uma das expressões mais completas do ser, quer seja o poder do conhecimento, o poder sobre si mesmo, o poder mundano ou o poder da abstinência. O sentimento de poder, de controle, é extremamente gratificante. Você pode buscar gratificação por intermédio do poder, outra pessoa pela bebida, outra pelo culto religioso, outra pelo conhecimento e ainda outra ao tentar ser virtuosa. Cada uma pode ter o próprio efeito sociológico e psicológico particular, mas toda aquisição é gratificação. Gratificação em qualquer nível é sensação, não é? Estamos nos esforçando para adquirir variedades maiores ou mais sutis de sensação, que em um momento chamamos de experiência, em outro de conhecimento, em outro de amor, em outro de busca por Deus ou pela verdade. E há a sensação de ser honrado ou de ser o agente eficiente de uma ideologia. O esforço é para adquirir gratificação, que é sensação. Você descobriu a gratificação em um nível e agora a está buscando em outro. E quando a adquirir, irá para outro nível e assim continuará em atividade. Esse constante desejo de gratificação por formas cada vez mais sutis de sensação é chamado de progresso, mas isso é conflito incessante. A busca por gratificações cada vez maiores não tem fim, e assim não existe fim para o conflito, para o antagonismo, e em consequência disso, não há felicidade alguma. Entendo seu argumento. Você está dizendo que a busca de gratificação em qualquer forma é realmente a busca da infelicidade. O esforço voltado à gratificação é sofrimento perene. Mas o que a pessoa deve fazer?
Desistir de buscar gratificação e simplesmente estagnar? Se a pessoa não buscar gratificação, a estagnação será inevitável? O estado sem raiva é necessariamente um estado sem vida? Certamente, a gratificação em qualquer nível é sensação. O refinamento da sensação é apenas o refinamento da palavra. A palavra, o termo, o símbolo, a imagem desempenham um papel de importância extraordinária em nossa vida, não é? Podemos não buscar o toque, a satisfação do contato físico, mas a palavra, a imagem torna-se muito significativa. Em um nível, acumulamos gratificação por meios toscos, e em outro, por meios que são mais sutis e refinados. Mas o acúmulo de palavras é pelo mesmo objetivo que o acúmulo de coisas, não é? Por que nós acumulamos? Bom, suponho que seja porque estamos tão insatisfeitos, tão entediados em relação a nós mesmos, que fazemos qualquer coisa para nos afastar de nossa própria superficialidade. De fato, é isso, e choca-me estar precisamente nessa posição. Isso é algo extraordinário. Nossas aquisições são um meio de encobrir nosso próprio vazio. Nossa mente é como um tambor oco, tocado por todas as mãos que passam e fazem muito barulho. Essa é nossa vida. O conflito de fugas nunca satisfatórias e o aumento da infelicidade. É estranho como nunca estamos sozinhos, nunca rigorosamente sozinhos. Estamos sempre com alguma coisa, com um problema, com um livro, com uma pessoa. E quando estamos sozinhos, nossos pensamentos estão conosco. Estar sozinho, despido, é essencial. Todas as fugas, todos os acúmulos, todos os esforços para ser ou não ser deverão cessar. E somente então haverá o estar só, que poderá receber o sozinho, o incomensurável. Como alguém pode parar de fugir? Ao ver a verdade que todas as fugas somente levam à ilusão e à infelicidade. A verdade liberta. Você não pode fazer nada acerca disso. Sua própria ação para parar de fugir é outra fuga. O estado mais elevado de inação é a ação da verdade.